Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. São 7h40, hoje é segunda-feira, é feriado, e ele está aqui ao vivo. Veio também uma deferência especial ao quadro Mexa-se, o Dr. Rodrigo Gibim, médico do esporte, cirurgião vascular. Dr. Rodrigo, obrigado, mesmo no feriado, estar aqui ao vivo, viu? Eu que agradeço, é um bom motivo de comemoração estar aqui também, né? Não deixa de ser uma forma de prestigiar nossa cidade, nossos ouvintes, então estamos aqui no feriado. Que legal, que legal. Quando a gente trata do tema da próxima semana, às vezes, né, a gente trata já uma semana anterior e às vezes não. No decorrer da semana vão surgindo os temas, né, a possibilidade de a gente falar a respeito. E eu vi, depois da gente tratar do tema, de passar para a Ellen, para combinar com o Dr. Rodrigo Gibim, qual seria o tema, eu vi nas redes sociais muita gente comentando a respeito do tempo ideal de um exercício físico diário para começar a queimar gordura. E aí eu li um pouquinho a respeito e, gente, é complicado. Por isso que ainda bem que nós temos um especialista para falar a respeito disso. Né? Que fala, fiz 30 minutos por dia, já estou queimando gordura. E aí, doutor, tá mesmo ou não? Então, Márcio, vamos lá. Com um compromisso com a verdade, né? A gente brinca bastante que tem muito má interpretação da fisiologia do exercício, da fisiologia do metabolismo do exercício, né? Nessas situações mais midiáticas, de maior repercussão. Por exemplo, intensidade de queima de exercício, ou tempo, intensidade de exercício para queima de gordura, ou tempo de exercício para queima de gordura. Tá? Existe uma simplificação do processo, como você falou, não é nada simples. Tá? E aí as pessoas pegam informação flash e acabam usando essas informações flash como se fosse verdade absoluta e se cria essa ideia mais, digamos assim, sensacionalista de um momento ideal, do modelo de exercício ideal para esses objetivos, tá? O que nós temos assim em termos de compromisso? Isso, voltando ali, né, nessa questão, tem muito do que a gente chama, quem gosta mesmo da fisiologia de exercício, de fisiologia de boteco. Né? Que o cara pega uma informação, solta no boteco e vamos ver, manda pra frente, vai propagando, né? Mas o que a gente sabe em compromisso com a realidade, nem fisiologia do exercício a gente tem os nossos macronutrientes, que são as nossas fontes de energia durante o exercício, principalmente, né? Carboidratos, lipídios, as gorduras e as proteínas. As proteínas têm uma importância secundária em geração de energia durante o exercício. Elas fazem outro papel, por exemplo, na hipertrofia muscular, enfim. Mas só quando o sujeito está muito depletado dos outros nutrientes é que a proteína acaba tendo uma importância maior na geração de energia para o exercício. E aí, então, fica como chave os carboidratos, né? As glicoses, digamos assim, e as gorduras, né, para ser metabolizado durante o exercício. O uso desses substratos depende muito de algumas características do exercício, né? Por exemplo, duração do exercício, intensidade do exercício, nível de condicionamento do indivíduo e estado nutricional do indivíduo. Então, a gente já tem 4 variáveis que não é uma determinante só a duração do exercício para queima de gordura. Não é tão simples assim, então, né? Exatamente. E aí, o que a gente sabe? De acordo com a intensidade do exercício, né? Vamos falar da duração primeiro. Quanto mais extenso o exercício, tá? Isso a gente pode afirmar, mais importância ganha a gordura no metabolismo do exercício. Tá? Então, exercícios mais prolongados tendem a utilizar a gordura como o maior substrato energético. Isso é o único determinante? Não, como a gente viu, tem essas 4 variáveis. Como o sujeito comeu, como é o nível de condicionamento, qual é o esforço que ele faz para aquele exercício, qual a intensidade do exercício. Outra informação relevante. Agora a gente vai falar percentualmente, e aqui está o grande erro das pessoas, tá? De uma compreensão errada. No repouso ou num exercício de baixa intensidade, o exercício que não te dá um grande desconforto, tá? A principal fonte metabólica é a gordura, percentualmente. Tá? E no exercício de alta intensidade, aquele exercício que tem uma demanda respiratória grande, que você fica desconfortável, não consegue conversar, o carboidrato acaba, portanto, recebendo uma importância percentual maior. Tá? E aí começa o erro interpretativo das pessoas. Ora, se é a gordura que numa baixa intensidade de exercício é mais importante, num exercício prolongado é mais importante, eu vou fazer um exercício prolongado em baixa intensidade. E aí começa aqueles mitos que a gente vê até muito profissional falando, fica caminhando na esteira 1 hora e não corre. Não pode correr para queimar gordura. A gente escuta esse tipo de coisa. Tá? Então, qual é o erro disso, né?
Então, seria o exercício de baixa intensidade o melhor para queima de gordura? Não. Por quê? Efetivamente, 66% do nosso gasto energético no exercício de baixa intensidade vem de gordura. Porém, a energia total é baixa. Gasta. Né? Em baixa intensidade você não gasta muita energia. Então a gente está falando de 63%, de 66% de uma energia total gasta de 3 kcal por minuto durante um exercício prolongado. Tá? O que dá, mais ou menos, uma taxa de oxidação de gordura em torno de 2 kcal por minuto. No exercício de alta intensidade, cai pela metade a importância da gordura. Ela é 33% do gasto, né, energético total. Só que o gasto energético total nesse esforço maior é muito maior. É 3 vezes mais. Então é 9 kcal por minuto. Consequentemente, a oxidação total de gordura como fonte de energia vai para 3 kcal por minuto. Então não aumenta tanto assim na alta intensidade, mas é óbvio que é maior, porque o esforço é maior. Tá? Então é uma grande confusão que fazem a respeito disso. E aí tem os acochambramentos de conduta. Tá? Então não é só a intensidade, não é só duração, tenho que considerar qual é o estado alimentar do sujeito. Tá? E por que isso é importante? O indivíduo com maior gordura, eu tendo a consumir mais gordura durante o exercício, ainda que eu não lide bem com essas variáveis. O indivíduo com baixo percentual de gordura, é muito difícil fazer esse manejo, por isso que ele tem que comer demais. Por exemplo, um corredor de alto desempenho, um ciclista de alto desempenho, porque quando ele começa num programa de treinamento de altíssima intensidade, que é o que demanda para ele melhorar a performance dele no esporte, ele perde massa muscular. E ele perde massa muscular por quê? Porque ele depleta os estoques de carboidratos do músculo dele, porque ele não tem gordura para circular, né? Não tem gordura para queimar. Essa fonte de gordura durante o exercício é a gordura que está lá na nossa célula de gordura, que chama adipócito. E ela é um triglicérides, né? Então eu tenho a gordura circulante, que não é tanta assim. Aí eu consumo a gordura circulante e depois eu começo a fazer essa oxidação de gordura. Basicamente assim, eu pego o sabãozinho, que é o adipócito, esfrego o sabãozinho e ele vira líquido. Aí ele cai na circulação e o triglicéride circula e fornece energia para o músculo. Então se eu tenho gordura, tenho células de gordura, se eu tenho adipócitos, eu forneço isso. Se eu não tenho, eu expolio o músculo das reservas de carboidrato. E, consequentemente, eu acabo perdendo massa muscular. E aí que entra o estado nutricional também. Que coisa maluca, né? A gente fica imaginando assim, né? Hoje em dia, a rede social a gente tem que tomar muito cuidado, porque a coisa é colocada de uma forma muito simplista e não é isso. Você viu o tempo que ele ficou falando, o doutor Rodrigo Gimig ficou falando para dar uma explicação, para tentar explicar para o povo saber o seguinte, gente, não é assim tão fácil, né? E também depende muito assim, o que você vai fazer, né? Qual é a sua atividade física? Tipo Você é um profissional, porque às vezes você vê assim, um cara do sumô, o cara come uma dúzia de ovos antes da... Enfim, dependendo do que você faz, você tem que ter uma alimentação balanceada, Lógico. adequada para a sua atividade, né? E aí entra naquela situação, né? Resumindo todo aqui, né? Tudo que eu falei, tentando explicar ali que o buraco é mais embaixo. Tudo o que a gente fala em termos de treinamento e exercício físico, o preponderante é individualidade biológica. É o princípio 1 do treinamento. Quer dizer, se eu não olho o indivíduo e prescrevo o treinamento para a necessidade daquele indivíduo, né? Para a modalidade daquele indivíduo, não existe uma recomendação para você global. pode não servir para mim. Exato, exato. Então, essa normalização, né, ou normatização de uma conduta, um modelo ideal, uma situação ideal para queima, tal, é muito errado, né? E aí entra em outros acochambramentos de fisiologia de boteco, né? Aquela equaçãozinha que a gente usa muito na academia de 220 menos a idade para chegar na faixa de frequência cardíaca, que seria um determinante. Quando a gente está falando desses processos de queima, né, a gente está falando de exercício de maior duração, como eu falei. Então, isso aí foge um pouquinho da característica da musculação. Tá? Musculação por si, né, por definição, é um exercício de alta intensidade e curta duração. Então, não tem muito essa mobilização. A sessão inteira, sim. A duração do treino, sim. Mas o exercício em si não tem essa situação muito grande de mobilização de carboidratos e gorduras. Tá? Então, a gente está falando do exercício mais prolongado. A gente tem duas variáveis para fazer a intensidade desse exercício prolongado. Frequência cardíaca, para ser exato, tá? Para ser exato. Frequência cardíaca, né? E
VO2 máximo, que a gente fala, que é a capacidade respiratória e de aproveitamento do oxigênio, desse oxigênio vindo da respiração. Então, a respiração, perfusão para o tecido muscular desse oxigênio e o quanto que esse músculo consegue extrair do oxigênio. Tá? Obviamente, a gente só consegue, com segurança, essas variáveis com um exame complementar de esforço, que é a ergospirometria. Né? Então, é mais do que o teste ergométrico do cardiologista, que é uma estimativa muito simplista, né? Mas a ergospirometria, que é aquela que o jogador de futebol faz, que fica com uma máscara, correndo na esteira, e o sujeito vai efetivamente até ao seu limite, ao né? limite dele. Interrompe, pelo amor de Deus, vou cair. Tá? E ali a gente tem o VO2 máximo e a frequência cardíaca máxima, né? Pela troca gasosa e pela monitorização cardíaca. Né? E aí a gente consegue prescrever o exercício de acordo com a intensidade. Então, quando eu falo em fazer uma baixa intensidade, geralmente eu falo em 30% da frequência cardíaca máxima ou 30% do VO2 máximo. Uma alta intensidade, 70% do VO2 máximo. Né, ou acima disso, numa pessoa muito condicionada. E a gente sabe que a taxa maior de queima de gordura, efetivamente, ela acontece muito próximo à alta intensidade, mas ainda não na alta intensidade, que é perto de um limiar respiratório que a gente tem. Tá? Então seria ali por volta dos 66% da frequência cardíaca máxima, do VO2 máximo. Mas isso eu só consigo calcular com esses testes de precisão. Esse teste, esse valor da frequência cardíaca do 220 menos a idade, que a gente vê até escrito em algumas esteiras nas academias, ele nunca foi validado cientificamente. Tá? Então é o acochambramento do acochambramento. Não adianta buscar isso como meta para efetiva queima de gordura. Tá? Então, é um monte de distorção que a gente tem e volto naquela necessidade. A individualidade e o exercício prescrito pelo profissional adequado. Né? O profissional de educação física estuda para isso, para saber essas faixas de intensidade, saber esse desconforto, para fazer o exercício mediante a necessidade da pessoa, as expectativas da pessoa em evolução, em aptidão, em evolução corporal que seja, né? Então, existe um profissional adequado para isso. Então, não adianta buscar informação de maneira acochambrada, de maneira adaptada, particularmente na rede social, que a gente está vulnerável a muita bobagem. A gente precisa se conhecer, né? Com exames clínicos, né? Exames específicos, como o doutor Gibim acabou de dizer, tá? Para você, de repente, e aqui eu pego um gancho. Ontem nós tivemos a corrida dos 170 anos-luz. 1.000 participantes. Gente de todas as idades, de todos os pesos, de todos os tamanhos, né? Isso é muito interessante. Então, essa informação que o doutor Rodrigo Gibim está passando é no sentido de conscientizar, porque de repente você está fazendo alguma coisa errada que você viu na internet, por um influencer, numa conversa de boteco, na comadre da cerca, enfim. Isso é errado. Você tem que se conhecer. Agora, é importante que você saia do sofá. Você mexa-se, independente de qualquer coisa. Perfeito. Faça alguma coisa. Perfeito. A ideia sempre é quebrar o sedentarismo. E a partir da quebra do sedentarismo, ou dessa insuficiência de exercício físico, quando começarem metas mais ousadas, digamos assim, né? Quando eu deixo de me preocupar, eu quero completar a corrida do aniversário da cidade, passo a me preocupar, eu quero um determinado tempo, ou pior ainda, eu quero um determinado pace, né? Que é o ritmo que vai correr ali por metro, por quilômetro. Isso já é um exercício performático. Isso demanda treinamento, demanda calçado, demanda todas essas demanda avaliação cardiovascular, cardiorrespiratória, tudo que a gente vem falando aqui desde o início do quadro. Né? Quando eu começo com a ideia de performance esportiva, de melhora de critérios de aptidão, seja eles em termos de aplicação ao exercício, seja aqueles em meta de evolução corporal, que seja um emagrecimento, que seja uma definição muscular, que seja, né, uma hipertrofia muscular, é performance esportiva. Se é performance esportiva, precisa de supervisão, precisa de orientação, precisa de segurança, porque eu tendo a aumentar a intensidade do esforço e isso pode gerar sobrecarga para o organismo. E a gente percebe o seguinte, a pessoa que começa, de repente, uma atividade física, começa caminhando todos os dias, de repente se aventura numa corrida e vai de mais intensidade e tudo mais, eu percebo, eu tenho muitos amigos assim, né, que a coisa passa a ser contagiante, né? Os amigos nos grupos, nas redes sociais, olha, amanhã então, às 7h30, a gente já está ali em frente à Pinacoteca e tal. É muito legal isso aí, né? Porque acaba virando um vício saudável, né, doutor? Perfeito.
Por isso que essas provas elas têm que ser estimuladas, né? E ao mesmo tempo que estimula as provas, se estimula esses critérios de segurança, né? A gente vem vendo, com o aumento da frequência de provas, né, que estão tendo desfechos ruins em algumas provas maiores, né? Uhum. Tem sempre alguém que tem algum evento em saúde aí, chegando até óbito em alguma prova, né? Por isso que existe essa ideia. Fazer é motivacional. A estrutura é feita para ser motivacional. Tem música, tem som, tem aquecimento, tem viagem para fazer a prova, tem organização, tem a roupa, tem o número, tem uma preocupação com os calçados, tem a entrega do kit prova, tem medalha. É feito para ser cativante. E é ótimo que a gente tenha essa procura, né? Mas aí que eu digo, por exemplo, você lança uma prova de corrida e caminhada. Se você não está preparado, assuma que o seu momento é da caminhada. Claro. E se prepare para a corrida. Não é demérito nenhum. Exato. Se você já gosta de correr e tem uma familiaridade com a corrida, mas não está treinado para a corrida, complete a prova. Mas não se preocupe em competir com aquele indivíduo do lado que tem uma planilha de treinamento. Faça no seu limite, né? E, obviamente, sempre se preocupando com os critérios mínimos de cuidado. Pelo menos um calçado adequado, né? Que não vai te gerar bolha, que não vai te gerar lesão no pé, porque senão é uma prova única no ano. Aí ganha uma tendinite, uma tenossinovite ali no nível do tornozelo, do pé e não consegue mais pisar, né? Então, precisa ter toda essa quantificação de intensidade para fazer o troço de maneira segura, continuar motivacional, continuar aderindo, né? Continuar viajando, eventualmente, tendo esse outro prazer, que não só um prazer em sair comer, em vincular os prazeres à hiperalimentação, ou uma alimentação gordurosa, saber que a socialização pode ser feita a partir do exercício físico. Eu queria dizer que não importa o tema que a gente trate aqui no quadro Mexa-se com Saúde com o Dr. Rodrigo Gibim, fica muito claro que a importância de você procurar ajuda profissional. Claro. Quando você quer fazer exercício físico, quando você quer cuidar da sua saúde, né? Para você não começar errado, né? Exato. Para não começar errado, para fazer o que é certo. Não acabar se prejudicando em vez de se ajudar. E eu sempre vou reforçar aqui, vocês sempre vão ouvir de mim, é uma coisa que eu reforço sempre em aula, assim, quando a gente fala em performance esportiva, a gente faz um micromundo para o indivíduo do que é uma performance esportiva do atleta, tá? E isso, o que é a performance esportiva do atleta? Ele demanda o que é a ciência do exercício. E a base é ela ser multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Quer dizer, eu não faço nada sozinho. Eu sei bastante de nutrição esportiva, sei bastante de treinamento, me especializei, me pós-graduei, mas não prescrevo dieta e não prescrevo treino. Claro. É uma crítica que eu vou adquirir com a formação complementar para poder discutir com os outros membros da equipe esportiva. Então, a ideia desse acochambramento, que também vem de rede social, do tal do coach que sabe tudo, que não necessariamente tem informação de nada, né? É isso que a gente tem que combater, porque parece que tá tudo muito ok, mas não, né? A gente tem que saber as nossas limitações de ação e entender que a gente precisa de uma microequipe, né, para aquele indivíduo, para que efetivamente ele tenha critérios de segurança e de performance na execução do exercício físico. Rodrigo Gibim, mais uma vez, muito obrigado, inclusive a deferência de ter vindo no feriado. Um bom dia, bom feriado, até a semana que vem. Bom dia a vocês, bom dia aos nossos ouvintes, bom feriado. Vamos tentar ir aos desfiles cívicos, né, prestigiar aí as nossas estruturas municipais e aproveitem o feriado. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.